Pô, você já sacou que as redes sociais estão ferrando com você, né? Acaba não sendo sua culpa, nós fomos projetados para sermos sociais. E no final das contas, nos tornamos ratos e as redes sociais ratoeiras. É verdade, não é sua culpa, não é minha, não é do Afonso. Entretanto, não fazer nada em relação a isso, bem, pode ser um baita boicote em relação à sua própria vida. Como das pessoas à sua volta, filhos, amigos, familiares. Porque somos tão vulneráveis às redes sociais e especificamente a nossa autoestima e pior, a nossa percepção de identidade. Boa, e quem somos nós e por que estamos falando sobre isso? Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, essa parceria entre dois psicólogos clínicos que tem como objetivo no programa de hoje te alertar sobre os perigos das redes sociais. Para que então você consiga fazer melhores escolhas e quem sabe viver uma vida mais significativa. E é exatamente por isso que dois psicólogos escolheram falar sobre os impactos das redes sociais na saúde mental das pessoas, na identidade e na autoestima das pessoas, que às vezes podem até passar desapercebidos. E não é um impacto aqui que a gente está querendo falar sobre a dopamina, a gente não quer falar sobre o vício nas redes sociais, não. É um impacto na maneira como você vai formando então essa identidade, no que você valoriza, deixa de valorizar. Por isso decidimos fazer uma série sobre as redes sociais e o vídeo de hoje é justamente do impacto das redes sociais na autoimagem, na autoestima, na nossa noção de identidade. Bem, a gente então dividiu o programa de hoje em 3 partes. A primeira parte a gente quer falar sobre algumas características meio universais, comuns a todos nós, porque essas características influenciam no uso das redes sociais, então a gente vai cruzar no segundo momento como essas coisas aqui estão conectadas, e a terceira parte é, afinal de contas, quais são os alertas e os perigos que existem do uso da rede social nessa autoestima, na sua identidade. Bem, bora lá! E olha só, para a gente entender o que acontece aí na sua casa, no seu trabalho, no uso do seu celular e o seu consumo de redes sociais, bem, a gente tem que ampliar a nossa perspectiva e olhar a humanidade como um todo e destacando, então, características comuns a todos nós. Uma característica comum que todos temos é o fato de sermos seres sociais. A sociabilidade é uma grande característica humana. Não somos tão fortes, tão rápidos, não temos presas nem garras, mas sabemos trabalhar bem em conjunto em pró a um objetivo. E isso faz, portanto, que nós tenhamos naturalmente um anseio por pertencer a grupos. E isso é algo que nós sempre temos que nos lembrar. Queremos naturalmente sempre ter uma sensação de pertencimento. Dizendo de outra forma, pertencimento é sinônimo de sobrevivência para nós. E quando a gente pertence a um grupo, bem, isso nos deixa mais seguro, que essa união aqui acaba fortalecendo os componentes, então, daquele grupo. Entretanto, se alguma coisa ameaça esse pertencimento, bem, é aqui onde a gente vai sentir ansiedade, vai sentir medo. Por que medo? Porque, como o Afonso disse, isso aqui compromete a percepção de sobrevivência. Outro ponto relevante é que agrupamentos humanos geralmente estabelecem entre si uma cultura, que é basicamente uma noção do que é valorizado para aquele grupo e uma noção do que é correto ou errado. Regras para aquele grupo se constituir, se manter coerente. Portanto, isso que nós estamos definindo como cultura é o que dita que é valorizado ou não dentro de determinada comunidade e até mesmo formas de se vestir, formas de se falar a respeito das coisas são atravessadas pela cultura, que tem como último objetivo manter a coerência de um grupo. E aí, nessa intersecção entre o anseio por pertencer e essa influência da cultura, essa influência do meio, bem, aqui nasce a nossa percepção de identidade, essa noção do self, a noção do eu. E a gente pode definir aqui como sendo aquilo que acreditamos que somos perante nós mesmos e aqueles que constituem o grupo a qual a gente pertence. E Fábio, o que não falta na psicologia são pesquisadores e teóricos definindo o que é self, identidade, ego, eu, tem vários nomes para isso. Mas para o nosso dia de hoje aqui, o elemento central é como eu me entendo a partir do meu próprio olhar e desse olhar do outro. Qual é a identificação? E perceba, você usa essa palavra às vezes num contexto de eu me identifico muito com o Fábio. Então quer dizer que tem elementos no Fábio e em mim que ressoam, porque
pertencemos. Dá uma noção de pertencimento, esses elementos que ressoam entre nós. E isso aqui é tão interessante, né, Afonso? Porque não só eu me identifico, então eu vou vendo ali coisas como num personagem, que talvez eu possa ver algo semelhante em mim, como também eu olho o mundo a partir de algo que está dentro de mim. Por exemplo, sou um homem branco aqui no Brasil. Tá, mas isso funciona dentro dessa cultura brasileira. Se eu fosse lá para a Europa, eu seria o latino lá. Olha como a identificação e a minha percepção de olhar para os outros eventos, para as outras coisas, as outras pessoas, também é contaminada pela minha percepção de identidade. E é por isso que a gente destacou aqui, nessa primeira parte sobre características universais, algo que vai além do senso de pertencimento muito natural que todos temos, a noção de cultura, porque é justamente a cultura que vai permitir ou não permitir que eu faça algumas construções de identidade. Então perceba que as redes sociais vão estabelecer alterações no que entendemos por contexto e cultura. Olha só que coisa então maravilhosa da tecnologia. Temos então esse anseio por pertencimento, inventar o tal da rede social ali, ou seja, não existe mais barreiras para me socializar com as outras pessoas, eu posso desenvolver vínculos, essa minha necessidade, anseio por pertencimento então vai ser suprida por milhares de pessoas, né, Afonso? Seria a solução perfeita se tudo não fosse contaminado e distorcido pelo capitalismo, né? E aqui que vem o grande lance. Se elas estão subordinadas ao lucro, o que elas vendem? Se alguma coisa é de graça, provavelmente o produto é você. E o que você tem que pode ser capitalizado dessa forma pelas grandes empresas de redes sociais? O seu tempo, o seu foco, a sua atenção, para ficar sendo bombardeado por propagandas e então as pessoas pagarem grandes quantidades de dinheiro para fazerem seus produtos chegarem até você. E uma vez que quer gerar lucro, bem, tem que criar ferramentas para dar conta disso. E sabe, o like, o dislike, o compartilhar, são instrumentos, então, que muitas vezes uma rede social tem para manter o engajamento, para manter essa atenção. Entretanto, não é só a atenção que está em jogo. Lembra que a gente falou do nosso anseio por pertencimento? Pô, quem não quer ter um monte de like? Quem não quer ter um monte de compartilhamento? Quem não quer ser bem visto? Bem, e as redes sociais criaram instrumentos para avaliar ali o seu comportamento, a sua aceitação e pertencimento. E vai além disso, né, Fábio? Não é só nos manter ali dentro explorando esse nosso anseio por pertencimento. As próprias redes sociais se constituem como um ambiente virtual e um contexto onde emerge uma cultura com regras próprias e com critérios de valorização, ou não, muito próprios também. A partir de então, o que é valioso é aquilo que tem muito like, muito compartilhamento, muito comentário, aquilo que bomba nas redes, e o que não é valioso é justamente aquilo que é ignorado ou não recebe tantos likes, comentários e compartilhamentos assim. Sim, vai parecer então que tem essa nova cultura, mas muitas vezes é apenas uma tradução, um recorte, uma seleção do que há de interesse das Big Techs para manter a gente, então, ali engajado. Então, quantas vezes a gente até usa essa expressão, né, Afonso, no consultório, quanto é um recorte, na verdade, da realidade que as pessoas acabam sendo contaminadas ali, influenciadas pelas redes sociais. Tá percebendo aqui, então, qual que é esse tom do Além do Consultório, que a gente aqui não quer falar só sobre o básico, mas também não quer complicar demais, né, Afonso? Exato, Fábio. E algo que colabora muito com o nosso projeto e demora poucos segundos para fazer é se inscrever no nosso canal e, caso já seja inscrito, clicar no like. E sim, pode parecer meio controverso, né? A gente tá usando uma rede social para fazer uma crítica da rede social e falando para você interagir na rede social para então... entendeu, né? Então, até aqui a gente foi entendendo como as redes sociais exploram as nossas vulnerabilidades por pertencimento e aceitabilidade. Quer dar uma olhada como isso se apresenta na sua própria vida? Você já ficou triste porque postou alguma coisa, bem, não teve a repercussão que você queria, não teve a audiência que você queria, talvez? Ou você já evitou compartilhar alguma foto por algum receio ou vergonha do lugar que você estava, da sua roupa ou até mesmo do seu corpo? Ou ficou fazendo aquele comportamento, né, um scrolling, ficou vendo ali até tentar chegar
chegar no final da sua timeline, conteúdo após conteúdo, e afinal de contas eles não tem mais final, foram feitos para isso, foi se comparando e se comparando com questões de outros contextos, de outras pessoas em outras situações. Ou até mesmo você já se viu mais preocupado com a preparação do ambiente, com você se arrumar para tirar a foto perfeita e escolher aquela das 50 que ficou mais legal e então editar ela e postar e depois ficar acompanhando a repercussão dessa postagem que você fez, ao invés de estar vivendo a experiência no presente? Bem, provavelmente aqui começa a ter uma influência de como eu me comparo com o meio. Lembra que a gente falou sobre o conceito de identidade? Então eu começo a ter esse parâmetro que são as outras vidas, as outras pessoas, começo a olhar para mim e aí tem coisas que eu me identifico, tem coisas que eu não me identifico e aqui começa a contaminar então a nossa percepção de identidade, a nossa percepção do eu. Algo que vale ser dito é que o nosso cérebro, principalmente o de adolescentes e de crianças, não está preparado para uma quantidade tão grande de interações quanto as redes sociais propiciam. Nós fomos projetados, se assim eu posso dizer, para interagir com o nosso grupo familiar, com a nossa aldeia, com o nosso bairro. Nós não fomos preparados para estar diante da avaliação e do escrutínio de centenas ou milhares de pessoas. E assim nós observamos uma enorme sensibilidade à rejeição aparecendo em crianças e adolescentes, mas também em adultos, e é algo que eu e o Fábio vemos muito na clínica hoje em dia. E aí a gente vai acessando esse montão de informação, mas é um montão de informação das vidas editadas das pessoas, né? É um enquadramento ali que ela escolheu postar naquele momento, mas na verdade vai gerando em nós ali aquela percepção de não estar à altura, de não estar vivendo aquilo que os outros parecem que vivem, de não ser bom o suficiente, não ser bonito o suficiente, não ter o carro suficiente, eu não ter a quantidade de filho suficiente, eu não tenho que ter filho, ou não tenho que ter aquele apartamento, tem que ter aquele apartamento, aquele cara. Já entendeu? O quanto você é bombardeado por novas referências que nem fazem parte, talvez, do que realmente importa para você? E dessa forma, sendo exposto a tudo isso, seria muito difícil a gente não desenvolver uma relação conturbada com nós mesmos, nos achando feios, estúpidos, nos achando incompetentes e fracassados. A isso, nós damos o nome do desenvolvimento de um self conceitual, um self rígido, que dentro da terapia de aceitação e compromisso é um componente da inflexibilidade psicológica. O problema é quando a gente tem uma rigidez na maneira como a gente pensa nós mesmos, nesse conceito de identidade rígido, preso, como se eu fosse alguma coisa o tempo todo, em qualquer contexto, em qualquer circunstância. Uma rigidez de olhar para si e se colocar daquela maneira em qualquer contexto. Inclusive, se você ficou com curiosidade sobre terapia de aceitação e compromisso e inflexibilidade psicológica, nós temos um artigo muito interessante no nosso site e a descrição está aqui embaixo. E chegamos aqui agora na parte dos alertas, as conclusões finais aqui. Bem, e algo que a gente precisa destacar aqui é como as redes sociais vão interferindo na psicoterapia das pessoas que eu e Afonso atende. Claro, não só nós, outros psicólogos também. A gente vai percebendo não só muitas vezes pelo que é dito por aí, como por exemplo o vício, mas nessa percepção de identidade, né, Afonso? Exatamente, essas dificuldades não estão só restritas a pessoas que fazem terapia. Essas dificuldades também podem ser suas. A insatisfação que você sente com o seu corpo, com o seu emprego, com as suas amizades, com as suas relações, podem também ter influência dos efeitos nocivos que nós fomos listando no programa de hoje das redes sociais. E aí, é bom deixar claro que é o seguinte, não tem problema nenhum com o seu anseio de pertencimento. E nem é um problema a tal da rede social, que é uma ferramenta aí que você pode usar, não pode usar para trabalho, seja lá o que for. A grande questão é como a gente começou a instrumentalizar a busca pelo pertencimento através das redes sociais. E nesse espaço da rede social, ela valoriza muito mais outras coisas que não um vínculo que podem trazer pertencimento. É aquilo que a gente está falando da audiência, reter sua atenção, atende a interesse das empresas por detrás. E isso vai contaminando a estratégia, a forma que você poderia usar de atender o seu anseio por pertencimento usando as redes sociais. E
também vale o alerta que as redes sociais são grandes vitrines. Assim como as roupas que você vê numa vitrine e um manequim não são perfeitas representações do seu corpo e de como a roupa vai ficar em você, aquilo que é mostrado, os valores, as culturas, as regras, também passa por uma distorção, por um filtro, é editado. Portanto, a referência é o que o outro valoriza, o que o outro acha bom, e não passa por nenhum crivo de avaliação pessoal sua do que é importante para mim, o que me aproxima de uma vida significativa, o que é realmente algo valioso para mim e que eu quero ter como referência para minha vida, independente do que os outros pensem, ou pelo menos menos influenciado possível pelo que os outros pensam. Perdemos a noção do que realmente é valorizado e significativo para nós. E aí essa identidade fica então comprometida. Existem muitos outros impactos que podem ser abordados e muitas outras dificuldades que as pessoas acabam desenvolvendo através dos usos das redes sociais. E já que estamos numa série de programas que pretendemos fazer, o seu comentário é muito importante para encaminharmos os próximos temas. Bem, sobre essa questão do pertencimento, a gente fez um programa Como Se Sentir Mais Autoconfiante, porque sim, tem tudo a ver com esse anseio aqui, confere com a gente. Mas se você quer também saber mais coisas de, olha, o que esses caras aí têm a falar sobre, por exemplo, a felicidade, os bastidores de uma clínica a respeito da felicidade, bem, a gente fez os 4 mitos sobre a felicidade. Valeu por ter vindo até aqui, tchau, tchau. Beijo, obrigado por ter ficado até aqui. A nossa percepção de pertencimento está muito mais favorecida e saciada porque você está aqui com a gente.